Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje estou aqui com uma colega também cirurgia plástica, a doutora Caroline Dalla Rosa. Olá! Minha querida, minha amiga. Amigona. Que bom que tu tá aqui pra gente conversar sobre mamoplastia redutora. Obrigada pelo convite, Adri. Obrigada muito bom estar por aqui. Ter conseguido vir, né? Coisa boa. Vamos ter um papo bem legal. Vamos sim. Carolzinha, primeiro conta pro pessoal um pouquinho sobre ti, sobre a tua formação. Uhum. Bom, então eu sou a Caroline Dalla Rosa, cirurgia plástica, assim como a Adri. Nós nos conhecemos há muitos anos. Nem tantos, não exagera. Vamos diminuir esse muitos, né? Mas enfim, desde a residência da cirurgia geral. Desde quando tu era acadêmica. É verdade, eu Depois era doutoranda. É verdade, a caminhada é mais longa, né? Uhum. Mas então eu fiz residência em cirurgia geral no Hospital de Clínicas, onde nós nos conhecemos, porque a Adri também fez Hospital de Clínicas. Eu ainda era estudante de medicina quando a gente se conheceu, né? A Adri sempre foi uma inspiração para mim, diga-se de passagem. Uma boa parte do motivo de eu estar aqui como cirurgia plástica é ter seguido os passos da Adri. Poxa vida. E nos achavam muito parecidas É na verdade, época da principalmente de residência. máscara. Só os olhos. Os olhos. Mas depois fiz a residência de cirurgia plástica no Hospital Conceição, em Porto Alegre. E hoje atuo em Caxias do Sul e Porto Alegre. E então estamos aqui hoje para falar de mamoplastia redutora. Que bom, Carolzinha. E assim, ó, se todo mundo quer aumentar, uma pergunta meio básica, mas vamos falar sobre isso. Por que reduzir a mama? Quem que quer diminuir a mama? Quando a mama está muito grande, muito pesada, mal posicionada, realmente causa muitos problemas, não só para a coluna, para a postura, mas para roupas, né? Fica difícil de encontrar sutiã, biquíni, top de academia, o decote, nada se adapta bem, tem que estar sempre sustentando as mamas. Então, quem realmente se incomoda com o tamanho aumentado, acaba querendo diminuir para ficar com uma vida mais leve. Uma vida, né? Entre aspas, normal. Só quem vive, né? E esse comentário é bem comum, às vezes vai, sei lá, uma mãe e uma filha, né? A filha buscando aumento mamário, a mãe dizendo, se eu pudesse eu reduziria. Porque é uma experiência de cada um, né? A gente nunca vai entender a dor de quem precisa carregar todo esse peso. E também, dificilmente a gente vai entender a alegria de quem consegue fazer essa mamoplastia redutora e tem sua vida mudada, enfim... Radicalmente. Exato, é uma cirurgia super gratificante. E o que é então, Carol, a mamoplastia redutora? Bom, então a mamoplastia redutora é a redução das mamas e acaba que conjuntamente é feita a mastopexia, né? Então o levantamento da mama, o reposicionamento da mama e a redução de volume concomitantemente. Então são as duas coisas, ajustar tamanho, forma e posição. Perfeito. E isso acaba gerando cicatrizes, né? E a gente vê que em alguns casos são cicatrizes maiores, menores. Por que isso acontece? E como é que são essas cicatrizes em linhas gerais? Em linhas gerais, é a cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz na vertical, que vai da areola até o sulco da mama, e outra cicatriz na horizontal. Então, fica como se fosse um pirulito, e com uma base... Com um sorrisinho embaixo ali no sulco da mama. E, no final das contas, acaba que quanto mais flacidez, mais pele a gente tem para remover, mais se alonga essa cicatriz do sulco inframamário. Então, para quem é uma redução menor ou uma mastopexia mais simples, acaba que as cicatrizes são menos extensas também. E para quem tem volumes maiores ou muita pele para remover, essa cicatriz do sorrisinho, do sulco inframamário, acaba sendo mais estendida também, para remover essa pele. Isso é bem importante tu ter mencionado, porque muitas vezes a paciente que quer fazer um levantamento da mama e não tem tanta sobra de pele, fica receosa de ganhar uma cicatriz muito extensa, e às vezes a paciente que ganha cicatriz extensa, se não tivesse ganhado, teria uma sobra de pele que ela gostaria muito de poder se livrar, né? Então as cicatrizes são proporcionais àquela sobra de pele e, por consequência, o desconforto causado por essas sobras de pele, né? E não tem muito sentido deixar a sobra de pele para economizar a cicatriz. Claro que a gente sempre tenta economizar o máximo possível a cicatriz. Porém, se sobra pele,
e precisa desse ajuste, é muito melhor ter uma cicatriz do que ter a sobra de pele. Com Porque certeza. acaba que a dobra de pele marca muito mais do que a cicatriz que posteriormente Na minha fica. experiência pessoal, muito mais vezes as pacientes se queixaram por essas orelhinhas e a gente voltou à cirurgia em função Uhum, disso, do que quando já num primeiro tempo a gente deixa tudo lisinho, que aí elas ficam satisfeitas, né? uhum. E assim, nessas cicatrizes, acontece eventualmente a formação de cicatriz queloidiana? Não é tão comum, né? Tem realmente muita questão pessoal, da característica Uhum, pessoal para desenvolver alguma cicatriz anômala, uhum, hipertrófica ou queloide. A maioria das vezes a cicatriz fica de muito boa qualidade, uhum. né? Então, exceto quando tem essa tendência pessoal, que aí muitas vezes realmente não tem como a gente prever, a não ser que a paciente já tenha um histórico, que já nos conte de antemão que tem tendência queloide. Muitas vezes, se é a primeira cirurgia que a paciente vai fazer, a gente não tem como ter essa previsibilidade. Mas ainda assim, acredito que mesmo se houver o desenvolvimento de uma cicatriz queloidiana, o alívio do peso da mama e a modificação do tamanho, do formato, os ganhos Compensam. compensam. É, com certeza, concordo contigo. E também, às vezes a gente exagera na tensão, caso a gente venha exagerar na tensão, a gente está Uhum, impondo um risco extra da formação de queloide, que nesse caso não compensa, né? Porque um pouquinho de acomodação a gente precisa para aquela mama. Então, uhum. às vezes a pessoa diz, mas por que que não tirou mais pele? Nessa tentativa de ganhar, pode se perder muito mais. Então, a gente tira de maneira que as cicatrizes se acomodem, que o fechamento seja factível sem uma imposição extrema de tensão Uhum. e a partir daí a gente consiga também cicatrizar em boas condições e com qualidade, né, Carolzinha? Não sei se tu Não, concorda. concordo 100% e até ia comentar que muitas vezes a gente até deixa a mama, os tecidos bem ajustados e assim que terminou, a gente brinca, né, que Aham. assim que terminou a cirurgia já começa a se desenvolver um certo grau de ptose pela gravidade, né? Saiu do Exato. bloco cirúrgico, a mama já A começa a ter gravidade um está grau. ali É, esperando para puxar para baixo. isso aí. Então a gente deixa super ajustada a mama, mas a flacidez, ela também vai se desenvolvendo um pouquinho ao longo dos meses. Então, às vezes, a gente deixou 100% ajustada Uhum. e passam os meses, a mama desce um pouquinho e sobra um pouquinho de E pele. essa tensão é importante salientar que uma tensão excessiva não é uma proteção de uma futura queda. Não. Ela atrapalha a cicatriz, não necessariamente vai proteger de uma segunda. Aonde estiver a gravidade agindo, se não houver manobras no sentido contrário, né? Uhum. Que também nos ajudam, mas também não são uma garantia, a gente vai estar correndo esse risco de queda, de novas quedas. É, e tem uma questão da tendência pessoal também nisso, Exato, da né? qualidade de pele daquele paciente. Tem peles que são mais extensíveis, tem peles que oferecem mais resistência, né? Uhum. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de mamoplastia redutora, mastopexia e Uhum. até mamoplastia de aumento, né? Exatamente. Outra preocupação das pacientes é a necrose da areola do mamilo. Uhum. Como é que é isso, cara? Por que que acontece? É uma preocupação que os pacientes devam de fato ter e considerando que venha a acontecer, qual é as sequelas que esse paciente pode esperar em termos de resultado final? Isso tem como ser corrigido de certa forma? Isso, quando a gente observa, né, no exame físico, a gente vai observar qual é o grau de queda dessa mama e o quão baixo está esse complexo areolo-mamilar, né, a Uhum, areola e o mamilo, uhum. basicamente, né. Então, se a distância em relação à fúrcula external, aqui ao finzinho do pescoço, se essa distância é muito longa, a gente já tem um indício que aumenta o risco de necrose da areola. Então, a gente acaba já tendo essa conversa com a paciente, Uhum. mesmo que na maioria das vezes também não Não vai acon acontecer, Graças a Deus. ainda bem, mas eventualmente pode, porque, como eu gosto de explicar, a gente não consegue microscopicamente visualizar os minúsculos vasos sanguíneos que estão levando a nutrição para esse complexo Uhum. areolo-mamilar. Então, a gente faz a cirurgia de forma mais cautelosa possível, mas pela grande distância que a gente tem que rodar essa mama para subir, acaba que o risco de necrose A da gente não areola tem a aumenta. opção de posicionar mais para baixo, porque isso criaria uma mama muito estranha, né, então Continuaria uma mama caída, se fosse o exato, caso, né? exato. Então a opção de fazer algo para proteger
ela acaba sendo limitada, né. Então, Uhum. realmente, a gente tem que posicionar, escolher, o que a gente entende anatomicamente que está localizado, então, os vasos e que nutrem ali o complexo papilar, mas realmente a gente tem essa limitação. E claro, em outras pacientes, mesmo que já tenham o complexo areolo-mamilar não tão mal posicionado, mas ainda assim esse risco também existe. Uhum. Pela própria rotação, porque para nós fazermos uma mamoplastia redutora, a gente vai fazer uma série de recortes na mama, é quase um quebra-cabeça, né? Eu acho, pelo que eu me lembro, que foi a primeira cirurgia da cirurgia plástica que eu vi na Uhum. minha vida. E quando eu vi o início da cirurgia, eu disse: não, isso aqui nunca mais vai virar uma mama novamente, porque é Não totalmente existe uma desmontada. pessoa que entre pela primeira vez numa mamoplastia E não pense e isso, não né? pense isso, porque realmente é É uma desmontectomia, né? Desmonta em várias partes exatamente. e remonta. Então, esse quebra-cabeça, para dar certo, a gente tem que rodar a areola para ela subir, né? Rodar o mamilo para subir. E isso, então, mesmo em pacientes que não tenham a mama com tanta ptose, com tanta queda, Uhum. esse risco também existe, às vezes até pela própria característica pessoal da questão circulatória para a pele, mas, claro, esse risco aumenta nas pacientes que têm a areola mais mal posicionada, mais baixa, mais distante em relação ao posicionamento normal, ao posicionamento aqui do pescoço, esse risco acaba aumentando. Então, eu sempre explico também isso para as pacientes, acredito que tu também deva Uhum. comentar, muito embora, na maioria das vezes, isso não aconteça, mas a gente já tem essa conversa para justamente preparar. Né? Como é que seria o pior dos cenários caso aconteça uma necrose de areola? Não é o fim do mundo, né? Uhum. Então, se a gente já visualiza isso durante a cirurgia, né, quando a areola ficou muito pálida, a gente já percebe que não tem mais vitalidade do tecido, né, a gente já consegue atuar naquele momento, remove essa areola e transforma ela num enxerto, né? Então a gente remove e coloca como se ela fosse um adesivo, né? Aham. E faz um curativo especial. Agora, se a gente não percebe tão nitidamente no final da cirurgia, aí nós vamos acompanhar a evolução e às vezes o que acontece é pode ter uma necrose superficial ou uma necrose parcial e eventualmente uma necrose total e que tem tratamento. Então a gente vai cuidar com curativos, dá um pouquinho mais de trabalho, mas no final das contas dá tudo certo. Se ficar alguma cicatriz alargada ou anômala, a gente corrige depois com um refinamento. E muitas vezes se pode até fazer uma tatuagem da areola, o que fica muito bom o resultado, né, Adri? Não sei se tu concorda, Perfeito. né? Nossa, melhor do que o que a gente fazia antigamente. Não sei se eu Uhum. posso dizer antigamente, É. provavelmente pessoas ainda façam, né, que Uhum. é enxertar a pelezinha mais Uhum. escurecida da virilha, mas hoje em dia A com a micropigmentação fica muito meu bem, né? Deus, até, com aqueles pontinhos brancos que a Uhum. gente vê no mamilo fica Muito muito perfeito, né? natural e ainda tem a possibilidade de criar, ali no outro lado, algo muito parecido, né. Então, botar um pigmento de ambos os lados, melhorar o contorno, que às vezes durante a Uhum. cicatrização fica um pouquinho estrelado. É justamente por aquela questão da tensão que tu comentou, mesmo a Exato. gente cuidando também para não tensionar demais, às vezes acaba que não É. adianta, pela montagem da mama, fica um pouquinho mais tenso e pode alargar um pouco a Um cicatriz, salve né? aos profissionais aí da micropigmentação que vieram A para contribuir, né? nossa, Acrescentar. muito. Uhum. Muito mesmo, e eu compartilho dessa tua maneira de ver, assim, a mamoplastia redutora, a mastopexia, ela tem sim possíveis percalços, né, mas a gente tá falando de uma troca, então por mais Uhum. que, não seja uma evolução linear em que vá direto para um Para o resultado final, né? exato, no fim das contas vai dar tudo certo, é só a gente ter paciência, cuidado, carinho, e os tecidos vão fazendo o trabalho deles e se reajustando, né. É como se pudesse ser assim, fazer a corrida 100 metros rasos, 200 metros rasos Sim, ou corrida com obstáculos, né? A é gente isso vai aí. chegar no mesmo destino, no mesmo final, né? Mas É tem uma boa uns percalços. analogia, é isso aí. E assim, Carol, tem muita gente que quer reduzir a mama, mas de certa forma tá acostumado ou não desejaria tem os 2 tipos de mulheres, tá. A gente pode reduzir bastante, mas tem aquelas que não querem reduzir tanto, que Uhum, ainda gostariam de manter um certo volume. uhum. Isso é possível? E se for possível, existe um preço que elas pagam por manter esse volume? O que que tu tem a me dizer? Pode voltar a cair? Como é que funciona isso? Concordo com isso que tu comentou, né, Adri? É questão de gosto e às vezes até a questão da paciente pensar, bom, será que eu vou me estranhar demais se eu reduzir muito? Porque às vezes passa uma vida inteira com a mama mais volumosa. Sim. Aí
puxa, vou reduzir um monte, será que eu ainda vou ser eu mesma? Então, tem Uhum. pacientes que têm esse receio também e que acabam optando por, tá, eu quero reduzir, mas também não tanto assim. E é possível, né? Então, a gente consegue ter essa conversa também. Por isso que eu acho que a consulta, o exame físico, são muito importantes, porque a gente consegue captar esses pormenores que são muito pessoais, né? É. Individuais mesmo. Então, aí a gente consegue planejar, bom, o que que essa paciente quer e o que que dentro disso é possível, né? Claro, como eu também gosto de comentar, a gente não consegue, assim como não consegue comprar uma roupa, um vestido, tamanho GG e querer reduzir ele para tamanho P, muitas vezes a modelagem já não vai ficar, não Sim, vai dar tão comprometida. certo. Então, às vezes a gente reduz bastante, mas a gente também, para manter um formato legal, também às vezes não dá para reduzir do GG para o PP. Uhum. Do GG para o M, do GG para o P, a gente consegue, Uhum. né? Mas, enfim, que pacientes que querem ainda manter algum volume, isso é possível também. Acho que a gente fazendo uma montagem legal, fica super bonito, conforme as características da mama da paciente, se é mais glandular. Às vezes tem mamas que são mais gordurosas, daí já é mais difícil de dar formato, mas as mamas que têm mais glândula conseguem um formato bacana, que às vezes até Uhum. se assemelha à prótese, né? Uhum. Mas, como tu comentou, paga-se um preço, entre aspas, de poder ter mais queda da mama mais rápido. Sempre que a gente tem mais volume, a gente tem essa tendência da mama deslizar mais rápido. E aí, Uhum. bom, a paciente já sabe que vai ter que sustentar mais com sutiã, dar mais firmeza para essa mama, para que não volte a cair, É. né? Mas isso é muito importante ser dito antes, porque quando a paciente tem a possibilidade de escolher, considerando isso, ela vai ter uma aceitação melhor, inclusive de uma futura queda, Uhum. né? Então, se ela puder escolher, ela vai levar em consideração volume ou manter no lugar por Mais mais tempo tempo. possível, né? É diferente do que tu ser surpreendido depois por uma queda, sendo que tu gostaria de ter sido consultado em relação a quais possibilidades, né? Uhum. E disso que tu comentou, então a gente pode entender que é possível reduzir a mama e colocar prótese, Sim, que tu só deu uma isso. passadinha. Como Uhum. é que funciona isso, Carol? Aí a gente acaba também, a paciente tem que entender, quando a gente vai fazer uma mamoplastia redutora com prótese, as vantagens e desvantagens, né? Então, vantagem, a gente consegue modelar um pouquinho melhor essa mama, né? Então, mamas Uhum. que têm essa tendência de ser Muita muito gordura. gordurosa, que Uhum. acaba não se conseguindo um formato tão belo, a prótese ajuda, né? Detalha Uhum. mais o colo, dá um formato mais cônico. Uma prótese pequena, geralmente, né? Porque acaba que se a mama é muito grande, a gente, por mais que reduza essa mama, como eu comentei antes, a gente não consegue Uhum. transformar do GG para o PP também, né? Mas a gente afina todo o possível tecido mamário e troca por uma prótese. Uhum. Idealmente não uma prótese muito grande. Um pouco porque acaba fazendo muita compressão da cicatriz, na tensão, e Exato. também pelo grau de ptose, né? O peso da mama que acaba tendo É, mais tendência à queda, né? A mau posicionamento de novo. exato. É, a gente tem que pensar em tudo isso quando está ali customizando com o paciente o procedimento. E principalmente o paciente não nem sempre sabe que ele tem essas escolhas, essa possibilidade de escolhas, né? Então isso tem que ser conduzido durante a consulta também. E qual a idade, assim, a partir de qual idade? Que a gente vê meninas bem jovens, né, com as mamas já gigantes, vamos colocar dessa Uhum. forma. Elas precisam aguardar até quando, mais ou menos? É, essa informação é um pouco variável, né? Mas, assim, pela literatura tem registros 3 anos após a menarca, 5 anos menarcas, A entenda-se a primeira primeira menstruação, né? menstruação. A gente já sai falando Uhum. termos técnicos achando que todo mundo está entendendo, né? Então, uns 3 anos após a primeira menstruação e por outras literaturas, 5 anos após a primeira menstruação. Não sei se é mais ou menos o critério que É tu mais usa ou menos também, isso Adri. aí, é. E também, né, uma análise das circunstâncias, do tamanho dessa mama. Também. Às vezes até a gente vê pacientes com sobrepeso ou obesidade como Uhum. comorbidade, então tem que ver se começa realmente pela mama ou pelo tratamento dessas outras, comorbidades, né, mas isso a gente vai discutir, às vezes a paciente tem menos de 18 anos, Uhum. também os pais vão participar dessa avaliação, né, para a gente conseguir oferecer para essa paciente o momento mais adequado e também que ela não vá, vida adentro aí sofrendo todas as limitações que uma mama gigante pode trazer. Acaba que muitas vezes pacientes mesmo mais jovens
do que esse período, né, que eu comentei, 3 a 5 anos após a primeira menstruação, mas às vezes já antes disso a paciente já tem uma mama tão grande, tão volumosa, que É. já está incomodando no colégio, né, o bullying, Uhum. a questão de sutiã já marca muito, pesa muito nos ombros, faz aquele sulco no Uhum. ombro. Então, realmente, às vezes a gente acaba até tendo o benefício de operar um pouco mais cedo, mesmo que a paciente não esteja toda desenvolvida, É, mas é importante também que a paciente consiga colaborar no pós-operatório, né? é, Então, às vezes, é. muito jovem também não Não. consegue fazer os cuidados adequados, né? O repouso e tudo mais. Exato. É, ela vai ter que ter uma certa maturidade, né, para essa cirurgia. E, hã, a gente sabe que com essa alteração de arquitetura pode haver um impacto numa futura amamentação. Como é que fica isso, Carol? Eu sempre comento que a gente nunca consegue prever quanto por cento vai reduzir da amamentação. Pode não reduzir nada, pode não atrapalhar em nada e manter Uhum. 100%. Pode reduzir um pouco, ou pode, inclusive, reduzir 100% a capacidade de amamentar e a pessoa não conseguir amamentar futuramente. Mas, na maior parte das vezes, reduz em 70% a capacidade de amamentar. Desculpe, reduz em 30% a capacidade de amamentar, preserva 70%. Uhum. Então, na maioria das vezes, 70% da capacidade da produção de leite vai estar ok, e os 30% restante, às vezes, acaba sendo preciso complementar com fórmula. Então, É. essa é a maior E parte, vale a né? gente ressaltar que normalmente mamas muito desenvolvidas, elas comumente estão associadas à não capacidade de amamentação por uma congestão Uhum, ali, né, é. que impede com que o funcionamento ali, a produção e a entrega do leite seja feita de forma adequada. Então, essa Uhum. associação é falsa de que um peitão vai gerar muito Super leite, leite, né? porque não é o que a gente acaba vendo na prática, né. Dificulta até a pega do bebê, né? Também. Exato, claro. Eu tenho uma das minhas pacientes que comentou isso. Ela disse: eu esperei, não fiz a redução das minhas mamas, porque eu queria muito amamentar. Chegou na hora de amamentar, não Coitadinha. consegui. É. E então, ela disse: não adiantou nada eu ter É, esperado. aí já vem naquele assunto assim, vale a pena que, né, coincide ali a época que a gente quer fazer algumas plásticas com a época que a gente Uhum. quer, às vezes, engravidar, e aí, como é que vai ser? E tem episódio para isso, quem quiser tem que voltar lá e assistir, que a gente conversou com ginecologistas sobre. Hum. Mas enfim, faz parte do nosso planejamento. E essa mama, ela pode voltar a crescer, suponhamos que a gente opere ela numa idade, né, com a paciente jovem ou mesmo mais adiante. Eu posso esperar um novo crescimento para essa mama? Como é que funciona? Se a paciente oscilar de peso, sim, isso é possível, né? Porque Uhum, se a gente já opera essa paciente num desenvolvimento completo, né? Então, uhum, aguardando um período após a primeira menstruação, teoricamente o desenvolvimento da mama já está ok. Agora, se a paciente aumentar de peso, a mama aumenta junto, né? Todo o corpo vai aumentar suas gorduras. E a uhum. mama tem um grande componente de gordura. Então, a mama é formada por glândula mamária e também por gordura. Se a paciente aumenta de peso, a gordura da mama vai aumentar também e aumenta o volume. Perfeito. Então, sim, acaba comprometendo o resultado. Então a gente precisa saber que a cirurgia plástica, o encanto da cirurgia plástica vai perdurar enquanto a paciente mantiver ali um Hum. índice de massa corporal semelhante ao que ela tinha quando a cirurgia foi feita, né? Esse é o ideal, né? Que se É, mantenha estável. E também a questão, tanto não ganhar muito peso, como quanto não não emagrecer. perder, né? Porque se Exato. a paciente já tem um plano de, eu tô querendo emagrecer uns 10 quilos, com certeza essa Ela mama vai ficar vai murcha, mudar. vai perder conteúdo e a pele não vai emagrecer, né? O que emagrece, então vai ser a gordurinha ali dentro. E aí acaba de novo tendo um certo grau de flacidez de pele e de queda dessa mama de novo. Exato, exato. E assim, falando que a gente até já comentou, né, que essa mama pode voltar a cair. E dependendo desse emagrecimento, né, pode voltar a cair por N motivos. Um deles, o emagrecimento, ou até o engordar, né, Uhum. ou simplesmente pela ação da gravidade naquela volume mamário que foi deixado ali. Essa paciente, ela pode fazer novas cirurgias, como colocar prótese, ou fazer uma mastopexia, ou fazer uma nova mamoplastia redutora? Pode sim. E isso não é tão incomum, né? Às vezes vai passando os anos, o envelhecimento vai vindo, o colágeno vai ficando mais, vai alterando o colágeno e a flacidez pode retornar e muitas vezes acaba precisando realmente fazer
mais uma mastopexia, remover mais um pouquinho de pele, ou daqui a pouco, quero reduzir um pouco mais, ou eventualmente, chegou a hora de eu colocar uma prótese, né? Quero dar um Exato. pouquinho mais de formato para essa mama. É possível sim. Na verdade, eu até posso me usar de exemplo, porque tu foi falando, eu fui pensando. Eu fiz primeiro uma mastopexia, meio mamo redutora ali, bem novinha. Uhum, Depois de um tempo, emagreci. uhum. Precisei de uma prótese. Depois da gestação, né, com a distensão do Sim. envelope, ficou de novo sobra de pele. Aumentei o volume da prótese. Assim a gente vai Aham. driblando, Driblando o né? Não tô tempo. livre, sei lá, mas a gente precisa de uma nova mastopexia. Mas a mama, ela muda muito ao longo da Sim. nossa A vida, né? gente muda, A né? As gente muda. condições da vida mudam. Aí, como tu comentou, tem filho, ou engorda, ou emagrece, ou É. próprio envelhecimento. Ou A muda gente a não é composição estático. corporal, Uhum. ou muda o gosto O pessoal, gosto né? também. Quanta coisa a gente tá sujeito, então não tem É, muito, e com né? o próprio envelhecimento, a mama também muda de composição, vai ficando mais gordurosa com o passar do Exato. tempo e menos glandular. Uhum. Tudo vai mudando, né? A gente vai A gente driblando, vai né? se Tá aí a cirurgia adaptando. plástica para ajudar. Estamos aí. Verdade. Puxa vida, Carol, como a gente foi eficiente nessa nossa conversa, menina. Muitos Eu te assuntos, né? perguntei basicamente tudo que eu queria saber. Sabe que eu acho que teve alguma pergunta que eu não respondi, depois se a gente lembrar, a gente volta. Que teve alguma pergunta combinada aí no meio que tu fizeste e eu não. Mas tudo bem, Mas acho eu que tô bem, nada, eu acho que estamos né? bem satisfeitos e as Acho que pacientes estamos têm a muito possibilidade de bem. perguntar aqui embaixo nas perguntas Que também, ótimo. que eu sei que tu vai responder pra gente Com certeza. se acontecer. E Carolzinha, uma paciente que esteja considerando fazer uma mamoplastia, tu como cirurgia plástica, o que que tu aconselharia? Como tu orientaria essa paciente? Em que sentido, Adri? De No sentido, cuidados? não necessariamente assim, a gente sabe que é confuso para as pacientes, né, escolher um procedimento cirúrgico, escolher o momento desse procedimento cirúrgico, escolher o profissional. Uhum. hã, e nós, como cirurgiões plásticos, sabendo o que está por trás dos bastidores, poderíamos entregar algumas informações. Então, seria no sentido assim, ó, quero fazer uma cirurgia, por onde eu começo? Vou para a internet, Uhum. eu vou consultar com alguém que me indicaram, vou consultar só com um, vou consultar com vários, que tamanho que eu tenho que deixar, como é que tu orientaria Eu essa acho que paciente? tem algumas questões tão pessoais, né? Tem pacientes que vêm por indicação e consultam com um profissional e já estão certas do que Decididas, querem, né, verdade. decididas. E outros que precisam ter essa confirmação, não, é essa pessoa mesmo, mas deixa eu dar uma Uhum. conferida aqui para ver se eu estou realmente segura. Eu acho que o principal é consultar com alguém com quem a gente se identifica e que nos transmita segurança, porque é um casamento por um bom É, tempo, né? Então a gente sabe que, independentemente de como evolua o pós-operatório, a gente vai estar juntas acompanhando essa exato, evolução. perfeito. E tem que ser com um profissional que a paciente se sinta à vontade, inclusive para falar: olha, estou super satisfeita, ou olha, isso aqui eu não estou tão satisfeita, e que a gente possa, às vezes, Tu melhorar. sabe que agora, falando isso, eu lembrei, antes da gente começar a gravar, que a gente estava falando assim, quem que é a nossa companhia nos perrengues e como o perrengue não fica É tão difícil de pesado se a gente tem suportar uma quando a boa gente está bem companhia. acompanhado, né? É verdade. E com certeza a mamoplastia ela tá muito relacionada a isso, porque ela é uma cirurgia de cicatrizes, de Uhum. possibilidade de necrose, De e abertura de alguns pontos da cicatriz, né? E a gente tem que exato, e manejar ninguém tudo tá isso. querendo omitir isso, muito pelo contrário, a Uhum. gente está entregando isso para reforçar. Para Nossa, conscientização, né? E esse teu tranquilizar. conselho foi maravilhoso. Quem Uhum. é que vai estar contigo se abrir o ponto? Quem é que vai estar contigo se necrosar o mamilo? Escolha bem o teu cirurgião plástico. É aquela frase, né? Quem tá contigo na guerra muitas vezes vale mais do que a própria guerra, É né? isso aí. E eu acho que essa parceria é muito importante para o sucesso do pós-operatório, porque ninguém está isento, nem cirurgião, nem paciente, isento de alguma complicação, de alguns obstáculos nessa corrida, né, até o resultado final. Às vezes a gente pode passar por alguns percalços e o importante é a gente ter essa parceria para resolver juntos. E quando o caminho é bem sucedido, já de cara, que é a maioria das vezes, ótimo, aí é comemorar, né? Mas eu acho que o importante é ter a parceria para os momentos difíceis também, né? Ou Uhum. para, quero refinar alguma questão. É importante a gente ter essa boa relação.
E eu acho que também a questão da escolha, né, de guiar, o tamanho, tudo mais, vai muito da conversa mesmo na consulta. Então, por isso que a paciente tem que conseguir se sentir à vontade para expor os seus desejos também, Uhum, né? Então, essa exato. conversa é muito importante. Tem que ser alguém com quem a conversa flua. É quase assim, o santo bateu. É isso aí. Sentir confiança aqui, porque a relação de confiança é importante É. também, né, Adri? Confiança, se sentir compreendida, se sentir ouvida, se sentir com espaço para colocar o seu gosto pessoal, por mais Uhum. que seja dissonante às vezes do gosto pessoal da pessoa que Uhum. está atendendo, porque é claro que nem toda paciente que a gente atender vai ter para si uma vontade igual a que tu tem, né? O teu Sim. gosto pessoal. Uhum. Mas a gente tem que saber respeitar e Ouvir, despertar né? nelas essa vontade de falar sobre o que, que é interessante É. para elas, né? E como é importante um profissional que ouça, né, o Sim, paciente. sim. Acho que isso é importante para as pacientes que estão aí, né, nos ouvindo, que buscam essa cirurgia, é encontrar alguém, além de ter boas referências, né, boas indicações, ou mesmo às vezes viu no Instagram, né, ouviu, simpatizou, vai lá, confere se é isso mesmo, se sentiu confiança, isso é É bem isso aí. importante. É isso aí. Maravilhoso. Ah. Essa nossa conversa, ela serve de modelo para muita coisa dentro da cirurgia plástica, né. Muito. Então, com certeza vai ser um episódio muito bem aproveitado pelas nossas pacientes. Muito obrigada, doutora Carol. Ai, Adri querida, coisa bem Prazer te boa. receber aqui. Maravilhoso, obrigada Eu sei que a tua vida pelo é cheia da convite. correria, mas tu tá aqui com a gente. Essa é a vida que a gente escolheu, né? Ai, mas a gente gosta, É né? isso Da aí, correria. Coisa querida. boa. Obrigada pelo convite. Foi Muito maravilhoso, obrigada. Adri, esse nosso bate-papo. E Sensacional. poder esclarecer, porque com certeza é a dúvida de muitas pessoas. E acho que a gente vai conseguir ajudar a já dar aquele start. Quem estava com medo já Pelo menos viu, vai bom, mais não é esse seguro, bicho de sete confiante. Ficou cabeças. sabendo de tudo que pode dar errado, mas com certeza vai estar mais confiante do que antes de ouvir o que a gente Porque tinha no para final das dizer. contas dá tudo É certo, isso aí, né? Às vezes passa um perfeito. desviozinho de percurso, mas lá no final No das fim das contas contas, a gente faz dar certo. é aquele chavão, né? Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Exatamente. É isso aí. Então tá, minha querida, muito obrigada. Obrigada, Meninas. Adri. E muito obrigada para os nossos pacientes que estão aqui nos assistindo. Espero que vocês estejam gostando. Participem, se quiserem nos ajudar aí, dando um like, se inscrevendo. Se vocês são do Spotify, avaliem a gente. E até o próximo episódio.